Queridos irmãos, quero convidar vocês que estão fora, seus assentos. Quero ler com os irmãos o texto que está em Lucas, capítulo 24. Lucas 24, eu vou ler os versos 30 a 33. Lá diz assim: estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Disse uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e abria a Escritura? Mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram-se reunidos os 11 que estavam com eles. O texto, só para relembrar, ele faz parte do momento em que Jesus encontra com alguns discípulos desanimados após a sua morte. Eles não sabiam que ele tinha ressuscitado e eles estavam voltando para casa, para a cidade chamada Emaús. Jesus encontra com eles e os reanima. E eu acho interessante esse final. Eles, ao conhecerem Jesus à mesa, estavam à mesa no partir do pão, eles diziam: o coração da gente não estava ardendo, a gente não estava sentindo algo diferente enquanto ele falava. E o que me chama a atenção é que Jesus foi atrás deles para reanimá-los. Hoje nós estamos na presença dele. Estamos na presença daquele que nos anima, nos traz vida. Por isso eu convido você a celebrar o nome de Jesus hoje. Você que venceu o medo da chuva e resistiu aí a esse medo do temporal que deu agora à tarde, e está aqui disposta a adorar ao Senhor. Então feche seus olhos, vamos buscar a presença do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, quero louvar o teu nome nessa noite. Queremos engrandecer, buscar a tua face. E se for preciso, Pai, encontre-nos no caminho do desânimo e nos traga de volta. Nos anime nessa noite, aqueles que estão desanimados. Traga, Senhor, vigor àqueles que estão cansados. E, Pai, traga esperança àqueles que estão sem. Que seja uma noite de transformação, de mudança, uma noite, ó Deus, aonde haverá um mover extraordinário do Teu Santo Espírito. Por isso, Pai, agora eu te peço, tome, Senhor, o ministério de louvor nas Tuas mãos. E vão, Senhor, juntamente conosco, nos dirigir à adoração. Pai, te peço, não permita que nada, e principalmente o inimigo, venha atrapalhar o mover desse culto até o teu trono. Queremos agradar o Senhor. Então, Pai, encontre aqui, Senhor, adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Queremos, Senhor, buscar a tua face e sairmos daqui diferentes. E agora, Pai, que tua palavra será expressada através da música. Abençoe, Senhor, os instrumentistas, o vocal, a transmissão, a mídia. Abençoe, ó Pai querido, tudo que vai acontecer aqui hoje. Pois o público é de um só, é para o Senhor. Tome, Senhor, os meus irmãos em tuas mãos. Eu não sei, ó Pai querido, como foram a semana deles, mas estamos agora diante daquele que traz vida nova, aquele que faz tudo novo nas nossas vidas. Por isso, Senhor, queremos prestar o melhor por Senhor. É assim que oro, assim que agradeço. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. E amém. Vou ficar em pé, irmãos.
voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que se abram os céus e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Eu me Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Ele é santo Deus.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. Seu nome é Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Meu coração era fechado, triste não tinha ensolarado. Quem eu era não era quem eu queria ser. O meu voar era parado, o meu sol era gelado. Quem eu era não era quem eu queria ser. Mas quando eu te chamei, bateu na minha porta e eu abri. Antes eu era só, agora não sou mais. Te convidei para ficar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. Meu coração era fechado, destino de ensolarado. Quem eu era não era quem eu queria ser. O meu voar era parado, o meu sol era gelado. Quem eu era não era quem eu queria ser. Mas quando eu te chamei, bateu na minha porta e eu abri. Antes eu era só, agora não sou mais. Te convidei para ficar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar.
Usa minha boca pra falar, os meus olhos para amar. Faz a minha vida o teu lar. Usa minha boca pra falar, os meus olhos para amar. Faz a minha vida o teu lar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. Convidar o irmão gentil aqui. As paz, irmãos. Tá devagar, buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Quem poderia demonstrar por mim amor tão singular? Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Tua imensa graça me mostrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu. E segredo me achei-te, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Tua imensa graça me mostrou. Então agradecido, teu rosto a contemplar, recordo as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou.
pagou. Tua imensa graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu sinto a sua paz e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então com ele irei morar. Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Tua imensa graça me mostrou. Amém. Quero palavra. Está orando e tem alguns recados também. Hoje tivemos uma reunião do conselho. Uma das decisões que nós tomamos é que vamos, além da obra, queremos trocar essas cadeiras. Uma cadeira que está aqui na frente mais confortável. Estava experimentando. Dá para ficar muito bem sentado nela. Quem quiser depois ver a cadeira, quem ainda não experimentou, aproveite hoje, que eu tenho que devolver para o dono. Então, a gente pensou no seguinte, a gente vai lançar uma campanha, provavelmente a partir de que vem, a gente quer forçar direito o valor dessa cadeira, onde a gente convida você a adotar e doar 2 cadeiras para a igreja. Tá? Adotar e doar 2 cadeiras. E a gente vai fazer aí parcelado, um carnês. Nós queremos comprar 100 cadeiras. Vai ter ampliação, 100 cadeiras aqui dentro. É mais confortável que essa aí também. Depois você dá uma olhadinha, está aqui na frente. E quero convidar você também a orar. Dia 2 de abril nós temos a Assembleia Geral e a Assembleia Extraordinária, onde também vamos tratar essa questão. E convido você que ainda não fez a sua inscrição e tem desejo de ir no retiro Vida Abundante, vai acontecer do dia 19 a 21 de maio, sexta-feira, e termina no domingo. Nos procure no final do culto para a gente ficar com você uma de inscrição. E eu quero convidar você realmente agora a orar. Nesse momento, temos alguns pedidos aqui, tá? Pelos enfermos. Tenho 3 nomes aqui, se você lembrar de alguém, vá orando aí também. Orar pelo Hélio. O Hélio é irmão da Cristina. Cristina ali, a família que, principalmente, né, a igreja está investindo, mas principalmente o Gentil e a Cléria têm ajudado. Perderam agora recentemente a Lúcia. E o Hélio está com um problema no estômago, né? Ele come e o estômago, tudo que ele come. Então, orem por ele. Ele é de São Paulo, né? São Paulo. Orar pela vida do irmão Elcio. Ele está em recuperação, né, irmã? Carece das nossas. Também pela vida do Paulo. Mais conhecido como Paulão. O Paulo caiu de bicicleta. Trincou lá, jeito foi no braço lá. Não foi nada de grave, mas se machucou. Daí de 15 dias de atestado, né? Até brinquei que o patrão vai dar uma bronca nele. Então ore por ele ali. Então feche seus olhos, eu quero convidar você a orar mais uma vez. Lembre de alguém aí que careça das coisas, sim, ore durante a casa. Pai, em nome de Jesus. Temos buscar a tua presença mais uma vez. Não que nós estávamos fora dela. Agora, em momento especial, pelos enfermos. Pela vida do Hélio, do Elcio, do Paulo. Pai amado, por aqueles que os teus filhos e filhas estão lembrando agora e levando diante do Senhor.
Clamamos a Ti, ó Deus, por cura, por restauração, ó Pai amado, por esperança, por melhoria de saúde. Pai querido também, por tudo aquilo que o Conselho conversou hoje, cremos que veio do Teu trono para as nossas vidas e que Tua igreja possa cumprir com esses propósitos. E agora, ó Deus, continue a falar conosco, como o Senhor já falou através dos louvores. Fale através da Tua palavra. Manifeste, ó Deus, a Tua vontade. E que, Senhor, possamos principalmente, não somente ser ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Em que oro em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, a Bíblia, para te me ajudar. Lá em Eclesiastes 5:10, não vai ser o texto principal, eu explico por quê. Pois nós vamos iniciar uma série de mensagens. De alguns domingos eu vou estar falando desse tema. Para quem já me conhece sabe que eu não sou muito de falar desse tema. Durante alguns domingos eu vou falar sobre ele, haja vista do incômodo que Deus me trouxe. A alegria e a prosperidade que poucos desejam. Série, eu vou estar falando justamente sobre as questões financeiras. Falar de dinheiro. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de falar disso. E Eclesiastes capítulo 5, verso 10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Também não faz sentido. Quem conhece, né, o conselho, eu lembro que algumas vezes, um tempo atrás, falaram, o pastor precisa falar um pouco mais sobre isso. E sabe que eu tenho um pouco de dificuldade em não ter problemas com a questão financeira, é por causa daquilo que a gente ouve aí fora. Mas a Bíblia ela fala muito sobre o dinheiro. Texto esse, inclusive, que nós lemos, que aqueles que amam o dinheiro, ou aquele que ama o dinheiro, jamais terá o suficiente, e sempre quer um pouco mais. Sempre espera um pouco mais. A gente pode pegar, por exemplo, nossos políticos. Ganham bem, têm seus bons salários, mesmo assim, sempre querem mais. É um tema realmente sensível. Um tema que aparentemente parece não ser espiritual. E falar, inclusive, pouco. Já percebeu que existem alguns temas, né? E temas esses que estão na Bíblia, como, por exemplo, a questão sexual, está na Bíblia, a gente fala pouco. Quando fala, parece que até dá arrepio. Dinheiro. São temas que parecem serem tabus na vida da igreja. Mas se a Bíblia fala sobre isso, precisa ser estudado. Para os irmãos terem uma ideia, estava lendo sobre o assunto, e alguns comentaristas dizem que das 38 parábolas de Jesus, pelo menos 16 ele fala sobre dinheiro. De alguma forma o dinheiro está ali relacionado. 500 versículos falam sobre oração. E pouco menos de 500 fala sobre fé. E mais de 2.300 falam sobre dinheiro. Interessante isso. Por que tem tanto valor isso? Isso sugere algumas coisas para você e para mim. Algumas coisas para a gente pensar, para a gente dar atenção. Porque dinheiro não é problema. Já ouviu isso? O problema não é o dinheiro. O problema é como a gente lida com ele. O problema é como a gente vê aquilo que nós ganhamos. A forma com que lidamos com o dinheiro. O dinheiro ele pode ser bom ou ruim. Depende da forma que você vai conversar com ele. E é uma área que, infelizmente, por muitas vezes nós somos péssimos mordomos.
Tempo atrás, na escola bíblica, nós estudamos sobre mordomia em várias áreas, e essa é uma delas. O rei Salomão vai dizer que aqueles que ficam procurando acumular dinheiro vai ter dor de cabeça. O verso 10 diz que quem ama o dinheiro jamais tem o suficiente. Sempre quer mais. Porque o amor dele não está em outras áreas, está só naquilo, só no ter. Só vai fazer de tudo, vai ser corrupto, vai sonegar alguma coisa, vai maltratar as pessoas. Estava vendo recentemente um vídeo, não era aqui no Brasil, mas a pessoa estava abastecendo o carro, estava lá a frentista, ele pegou um carrão muito lindo, e pegou o dinheiro e jogou na janela. E a câmera do posto está mostrando ela catando o dinheiro e enxugando as lágrimas. Ele não sabe usar o dinheiro. Acha que aquele dinheiro que tem é um Deus na vida dele. Há pessoas que acumulam, nunca são felizes. Pelo contrário, acabam sendo muito preocupadas, não têm uma vida tranquila. E por vezes a gente tem esse desejo de ser como elas. Eu lembro que recentemente eu fui aqui numa loja de construção, tinha um carrão, aí tinha um casal, e eu pensei, nossa, fiquei da Paula no carro. De vez em quando levar os filhos. E aí, sabe, quando passa a bobagem na cabeça, eu fiquei pensando, quanta coisa eu tenho que me preocupar com um carro desse. Não é qualquer lugar que pode andar com ele. E no Rio, muito menos. Corre o risco de não passar na Avenida Brasil com ele. O IPVA dele descer quase o preço do meu carro. Mais uma preocupação para ter. E aí a gente começa a imaginar muitas preocupações com aqueles que ficam somente pensando em ter. A prosperidade que a gente vai conversar nesses domingos não é essa prosperidade que você ouve aí fora. Não é essa prosperidade de eu dou para receber, mas é a prosperidade de saber quem é Deus na nossa vida e o lugar certo que os nossos bens têm na nossa vida. A nossa prosperidade não é no ter, mas é em ter Deus como Senhor e centro da nossa vida. Uma prosperidade de realmente caminhar com Deus. É aquela prosperidade que Jesus disse que quando estamos nele temos vida abundante, não vida abundante por ter muito dinheiro na conta, bom carro, uma casa excepcional ou várias casas. Vida abundante é entender da vida eterna, de ter a paz, mesmo quando o mundo parece que está caindo, mas ter paz. Às vezes a gente ouve muito essa pregação da prosperidade, a gente critica quem prega, mas há uma dificuldade nessa visão da prosperidade que mostram aí, do ter, vem aqui, entrega tal coisa que Deus vai te dar em dobro. E esse tipo de prosperidade só cresce porque tem quem vai lá de forma egoísta, gananciosa, para ouvir e querer. Não é essa prosperidade que o Senhor quer de nós. Deus não tem nada contra aqueles que ficam ricos. Não tem nada contra você ter um bom salário. Pelo contrário, esse é o desejo dele. Nosso sistema econômico é que atrapalha. Esse é o desejo dele. Não tem nada contra rico. Aquilo que Deus tem contra é a forma que nós usamos as bênçãos que ele tem nos dado. A ganância, que muitas vezes corrompe o coração das pessoas. Ganância é justamente aquela vontade exagerada de ter alguma coisa e a gente busca e busca, independe do jeito que busca. Se a gente vai atropelar alguém, se a gente vai passar por cima, a mente fica completamente turva e a gente vai atrás. A gente quer ter, a gente muda o comportamento. A gente muda o nosso jeito de ser porque eu quero ter aquele negócio. Quero ser melhor do que o outro. E aí a gente perde a noção do que é o ser humano. As coisas ganham mais valor do que as
Existem muitas pessoas que nessa ganância estão endividadas. Muitos estão, lógico, endividados por causa desse sistema econômico nosso. Mas muitos estão endividados porque querem viver o que não precisa. Querem ter o que não necessita porque é ganancioso. E a igreja não é muito diferente. Nós não somos tão diferentes assim. Precisa tomar um pouco de cuidado, às vezes, com essa cultura que nos envolve, que está à nossa volta, que nos engana. Passa a perna. Hebreus 13, verso 3 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. E Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O autor de Hebreus está dizendo, e o autor de Hebreus está escrevendo, inclusive, para uma igreja que está sendo perseguida, uma igreja que está correndo o risco de perder tudo por causa dessa perseguição, por causa da morte que os rodeia. Ele vai dizer: olha, quem cuida de vocês é Deus. Você crê nisso? E quem cuida de você é Deus? Final de ano é bem interessante porque a gente encontra as lotéricas lotadas. Acontece todo final de ano um jogo chamado Mega da Virada. Já ouviu isso? Esse último acho que foi 400. Dá para pagar alguns boletos. Para pagar uns boletos. E muita gente coloca a sua confiança naquilo. Queria te fazer uma pergunta: se você ganhasse um dinheiro desse, ficaria sua vida? Tirando a questão dos boletos pagos, tá? Mas a sua vida seria ainda uma vida que confia em Deus? Porque você acha que torna a dizer: o Senhor não é contra a pessoa ficar rica. Vou entrar na... Quero dizer, sai muito caminho. Sai muito fácil do caminho da humildade. Por causa de uma posição, um status. Eu lembro que quando comecei a faculdade de psicologia, havia um evento na integração dos novos alunos. Estava todos os um determinado curso, não vou citar o nome dele, e estava ali junto. Um dos alunos, a gente começou a ficar amigo, conversava. Mas passou 2 semanas e comprou um determinado livro, grosso, já vai entendendo qual livro é. Carregava debaixo do braço. Passei por ele nos corredores, dei bom dia, ele virou a cara. Antes de se formar já está desse jeito, imagine depois que se formar. Um status o fez mudar. Um status transformou a mente dele. Nós somos muito voláteis à mudança e a sair da nossa simplicidade, da nossa humildade. Por isso a intenção nessa série é que a gente se mantenha simples e confiante que é Deus que nos sustenta. Por isso, o primeiro tema dessa série nos chama a alinhar as nossas prioridades. A ver como que tem andado as nossas. Eu convido você a abrir novamente sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 5. O Sermão do Monte. Jesus está falando sobre dinheiro. Mateus capítulo 6, verso 19 a 24. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Ladrões arrombam e furtam.
acumulem para vocês tesouros no céu. A traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas. Quem pode servir a dois senhores? Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus. Não está servindo ao amor. Ainda que na minha concepção a gente não tem prioridades, a gente tem prioridade. Eu boto muitas prioridades, uma delas deixa de ser prioridade, porque eu não consigo ter todas as prioridades no mesmo momento. Consigo ir cumprindo prioridades na minha agenda. Então, se é prioridade, mas temos várias. Garanto que se eu pedir para você escrever as suas prioridades dessa semana, você vai escrever aí, pelo menos mais 5 durante essa semana. Coisa que você precisa. Então, temos prioridades, a gente precisa alinhar, a gente precisa colocar aí, ticando ali, o que é primeiro, o que é segundo, o que eu tenho que cumprir, o que pode esperar. E uma delas que não pode ser deixada para depois, tem que ser sempre a primeira, e dentre essa, as outras vão ser cumpridas com excelência, é o reino de Deus. Se o reino de Deus não for a prioridade na minha vida, as demais vão dar errado. Não vai dar certo as outras. Ou vai capengar. O reino de Deus precisa ser alinhado na nossa vida. A vida com Deus é algo urgente para a gente colocar em pauta como uma prioridade. Porque nós somos filhos desse reino, nós somos filhos de Deus. Fomos chamados e salvos por Jesus Cristo. E se ele não é prioridade na nossa vida, alguma coisa nessa vida cristã está errada. Está batendo. Entre as ações do reino de Deus, dentro dessa prioridade, entenda você, a vida financeira faz parte. Reino de Deus, vive, aquele que vai estar com ele por toda a eternidade, não precisa de dinheiro. Deus não precisa. Até porque ele é dono de tudo. Dono do ouro, da prata, dono da sua vida. Agora a igreja, aí a gente precisa entender isso. Igreja é instituição. Igreja com CNPJ, como é a nossa. Igreja que tem que pagar conta de luz, conta d'água. Que distribui cesta básica. Igreja que tem que se manter. Ela precisa. E é interessante que quando a gente olha para o Antigo Testamento, o Senhor já havia colocado isso. Vai falar isso aí mais para frente. Ele já havia instituído dízimo, oferta. A gente encontra isso lá com Caim e Abel. Está lá. Dois ofereceram uma oferta ao Senhor. Quando o Senhor começa a ir regularizando a adoração do povo de Israel, tabernáculo, depois o templo, ele vai explicando como que deveriam ser as coisas, porque aquele templo precisava ser mantido. E a gente precisa começar a entender que dentro das questões de mordomia, a questão financeira, ela está envolvida. Eu peço a você que você entenda que o pastor trouxe essa mensagem porque a igreja precisa fazer construção, Não. Já aí há uns 8 meses, Deus está me incomodando com isso, eu estou dizendo, Senhor, eu não vou. Mas tem hora que ele ganha, né? Bom que ele ganha. E ele me incomodou em 2 situações. Foi ali que eu cedi. Ele me convenceu. 2 situações bem pontuais. Porque no meu coração é muito difícil falar sobre isso. E aí ele me mostrou essas 2 situações. A primeira, ele me levou a refletir justamente sobre
a nossa própria vida financeira lá em casa. E fez refletir a forma como Ele tem nos abençoado. Detalhe, tá? Não é que a gente tem dinheiro sobrando, não. Quem nos conhece sabe que é bem o contrário disso. Mas as coisas que foram acontecendo, a forma com que Deus tem nos abençoado, nos mostrado, isso Ele me fez chamar a atenção, desde quando me batizei. Isso em junho de 94. Faz tanto tempo assim. Levei um tempinho para entender essa questão de contribuição na igreja. O que ensinou foi a Paula. Desde então, sempre entregando ali aquilo que era do Senhor. Deus nunca nos deixou fazer falta. Nunca. Ele me incomodou com isso. Disse, para você eu tenho te abençoado, por que você não fala isso? Dinheiro na nossa vida nunca foi prioridade. Mas sempre Deus nos abençoou. Teve uma vez, Deus traz isso à memória, que a gente conversou em casa, a gente queria ajudar uma pessoa, era um valor até a gente bem substancial. A gente abriu mão de uma coisa e falou, vamos ajudar a pessoa. E aí a gente ajudou, tiramos do caixa, nosso caixa, da nossa conta. Passou uma semana, nós recebemos uma oferta. Fui pregar numa igreja, os irmãos sabem que tem esse costume, quando você vai pregar numa igreja, a gente faz isso aqui. O pastor de fora vem pregar. Normalmente não abre o envelope na frente do pastor, eu acho delicado. E não queria o dinheiro. O tesoureiro pegou e enfiou no meu bolso, falou, é seu. Tá bom, obrigado. Aí a Paula dirigindo, a Paula pegou e foi contar. Lembra qual o valor que a gente deu para a pessoa lá? Eu falei, lembro. Falei, pois é, Deus devolveu o mesmo valor. Aí eu brinquei com ela, falei, pô, a gente podia ter dado mais, né? Aí a gente lembra de Eclesiastes 5:10, né? Que quanto mais quer, mais tem, mais quer. Estou dizendo isso não para me vangloriar, mas é para mostrar que Deus é que cuida da gente. Ele me chamou a atenção nisso. Como disse, levei um tempo para entender, e nesse tempo, mesmo nos tempos mais difíceis nossos, Deus nunca deixou nos faltar o necessário. Pelo contrário. Durante o período da faculdade, o que pesou para a gente foi o valor da mensalidade. Levamos 1 ano e meio, quase 2, juntando 1 ano de mensalidade para se prevenir de algum problema. Já ouviram falar isso aqui? Passaram uns 5 anos, nunca usei um tostão da reserva. A reserva virou a possibilidade da compra da casa. O que tenha para comprar a casa? Mas virou essa possibilidade por um lance no consórcio que fiz. Deus nunca deixou. Mesmo quando a Mariana estava estudando na mesma faculdade, a gente pagava 2 mensalidades. Nunca deixou faltar. Quando eu tive o problema de saúde, ainda no hospital a gente ficou muito preocupado. Que eu falei, Paula, quem vai pagar isso aqui? A soma de 20 dias nesse hospital. Aí até o João e a Samira me explicaram que eles já passaram por isso, que o plano cobre. Eu falei, mas eu estou preocupado do meu jeito. É caro. Graças a Deus a gente não pagou nada. Paga aquilo que quem tem o plano do SAMA conhece. Honrou. E aí tinha outras preocupações, né? Os remédios comprados, umas outras coisas, e Deus honrou. Irmãos mesmo foram dados por Deus para isso, pessoas de fora. E Deus é um Deus que está no futuro. Ele sabe do que a gente vai precisar. Sabe do que você precisa, do que... Ele está lá no futuro. O futuro para Deus não existe, porque amanhã e ontem para Deus é sempre hoje.
Para mim que não é. Não conheço. A segunda coisa que Deus me chamou a atenção, a primeira foi a própria vida, os nossos próprios acontecimentos. A segunda coisa foi justamente que Ele colocou isso na Bíblia. Ele começou a me incomodar, porque eu gosto de ouvir mensagens de outros pastores. Eu clicava lá no culto para ouvir dinheiro. Eu falei, mas poxa vida, gata, dinheiro. Aí mudava para outro, com 3 que eu gosto de ouvir. Parece que eles combinavam entre eles lá o mesmo tema. Eu falei, fazer algum mover no nosso país, que não é possível. E aí a gente vai estudar, e aí vê esses mais de 2.300 versículos sobre um tema que é complicado, que gera briga, mas que também é fonte de bênção. Para a gente ter essa alegria, essa prosperidade que Deus deseja para a gente precisa começar a entender que as nossas prioridades erradas, elas geram prejuízos na nossa vida. Quando a nossa prioridade não é Deus, a gente faz prioridades erradas. Olha aí o verso 19 e 20 de Mateus 6. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam. Aonde que está o teu coração? Aonde está a tua prioridade? Na nossa vida prática, nosso dia a dia, a gente quer ter coisas duráveis, não é? Nossa tendência é comprar coisas que duram. Tempo atrás, eu estava conversando com uma colega de classe da faculdade. Falei assim, eu e a Paula, a gente fez uma loucura. A gente comprou um liquidificador caro. Ah, está podendo. Falei, pelo contrário, a gente não está podendo. Só que nesses 25 anos de casado, se eu juntar todos os liquidificadores baratos que eu comprei, estragava em menos de 6 meses, ia tudo por dentro, tudo plástico, dava para comprar uns 3 desses que eu comprei. Eu falei para ela, filha, depois que inventaram 10 vezes sem juros, é fácil. 10 vezes mesmo. Não, foram 12, né? 12 vezes. Olha lá, que é uma beleza. Todo de ferro por dentro. Porque a gente quer ter coisas duráveis. Nós temos um aparelho e um ferro de passar, um aparelho de fazer suco, um ferro de passar, que sabe quantos anos ele tem? 6 anos. Olho para ele e falo assim, parabéns, você fez 26 anos agora, dia 1º de fevereiro. Durável. Lógico, o mercado, a nossa sociedade econômica descobriu isso. Hoje não fazem tantos bens duráveis. Você lembra daquela geladeira azul da Consul? Deve ter alguma existente por aí, durável, boa. Compra geladeira com 2, 3 anos, já está problema no gás. Eu estou dizendo isso porque Jesus está dizendo, olha, ponham a vida de vocês em coisas que são duráveis. E o que é durável? As coisas do reino. Que dura para a eternidade. Jesus está falando isso para um povo que entende o que ele está dizendo. Quando ele fala sobre colocar o seu tesouro onde traça não corrói, aonde ferrugem não destrói, ele está usando 2 figuras de linguagem que esse povo conhecia. A primeira delas, ele está falando para um povo em que conhecia alguém rico pela roupa. Não muito diferente dos nossos dias, né? Sei que tem muito pobre que usa roupa cara. Passa aí 12 meses pagando. Mas a gente conhece um rico pela roupa que usa. Então a gente não mudou muito. Só que estraga. Comprei uma camisa essa semana que não foi cara, fui botar a roupa para lavar, na hora que eu saí, vi aqui sujo de cloro. Sabe aquela pressa nossa de fazer as coisas, sujo. Cloro. Estraga. É isso que Jesus está dizendo, são coisas perecíveis. São ilusórias esses desejos. Segunda figura de linguagem que Jesus vai usar sobre a questão da traça, a questão do corroer. E quando ele está falando para pessoas que tinham ali suas produções agrícolas, e
E aqueles que produziam muito, enchiam os seus celeiros, eles eram considerados ricos. Domingo que vem eu vou falar sobre um deles, que produziu muito e colocou a sua confiança na sua produção. Isso chamava tanto a atenção, se você lembrar lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 22, eu não vou ler o texto, mas lá cita sobre Geazi. Geazi era servo de Eliseu. Quando Naamã foi procurar Eliseu, levou um monte de roupa, levou dinheiro, mas lá diz que levou roupas finas, caras, para pedir ao profeta que orasse por ele para que ele fosse curado da lepra. O profeta se recusa a receber a oferta e diz, vai lá e se banhe 10 vezes no rio. Diz o texto que quando Naamã sai, Geazi vai atrás. Ele pede para Naamã ali algumas roupas, alguns presentes. Lembra do pecado de Acã? Antes de entrar, depois que entraram em Jericó, Deus havia dito que não era para pegar nada. E Acã se apaixonou por um manto babilônico. Roupa. As roupas chamam a atenção. São perecíveis. Não é isso que me faz uma pessoa melhor. Não é essa que deve ser a minha prioridade. Jesus está mostrando que isso é insensato. Está no coração do homem, mas é insensato. A palavra aí traduzida por ferrugem, ela no original tem o mesmo significado de mofo. E que literalmente é aquele que come. É aquele que destrói. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, vocês vão colocar suas vidas nisso daí, mas isso aí tudo se estraga. Você vai morrer, isso vai ficar aí. Agora, o que você deposita no céu, a tua vida, isso ninguém pode tirar de você. Por isso ele diz, não acumulem para vocês tesouros na terra. Traça e onde você vai perder. Prioridades erradas trazem prejuízo. A advertência de Jesus é justamente para aqueles que são gananciosos, retém, pessoas que estão muito preocupadas em acumular ou, pior, têm pouca fé. Deus vai realmente tentar. Lembre do irmão lá de Andirá, um fiel, um dizimista, fiel em tudo. Um irmão assim que a gente sentia até vergonha perto dele. Ele dele era bigode, que ele tinha não tem. Mas pensa no irmão, e ele trabalhava numa empresa grande, multinacional. Um dia ele chegou bravo na igreja. Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Ore por mim que eu estou bravo com uma pessoa da igreja, me chamando de bobo. Me chamou de otário, pastor. Calma, meu irmão. Ele falou que eu sou muito bobo em entregar meu dízimo. Ele disse, você sabia que o senhor dá para fazer uma prestação de uma geladeira boa? Olhou para esse e disse, geladeira. O que a gente faz lá na igreja lá é muito mais do que isso. Passou 2 semanas, ele veio rindo, mas rindo de nervoso, preocupado. Pastor, lembra daquela pessoa? Lembro, falei, acho que eu vou ter que ajudá-la. Mas por quê? A geladeira dele queimou. Sério? Falei, qual o exemplo que ele deu para você? A geladeira. Falei, ainda bem que ele não deu o exemplo da casa, né? Pastor, então Deus é vingativo, Deus é um Deus... Não. Investimento errado. Prioridade errada. Traz prejuízo. Nós precisamos colocar Deus como centro da nossa... O reino dele como centro da nossa... E Deus vai realmente nos ensinar através da provisão dele. Do sustento dele. O Salmo 3, verso 5 diz, deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Ele nos sustenta. E Jesus vai dizer ali que os ladrões roubam, furtam.
Porque Jesus também está usando uma figura de linguagem que aquele povo entendia. As casas, no tempo de Jesus, eram feitas de barro cozido. Onde o bandido metia o pé, fazia um buraco na casa, roubava e ia embora. E perdia tudo. Quantas pessoas têm colocado a vida, e aí, às vezes o ladrão não chega e não rouba, mas tem perdido a sua saúde, tem perdido o seu emocional, tem ficado doente, porque o dinheiro não trabalha para ele, mas ele trabalha para o dinheiro. Aí quando vê, não aproveitou nada daquilo que teve. E teve uma prioridade errada. Por causa dos prazeres. Prazeres que geram dor, que geram despesa, que geram prejuízo. E aí a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. Olha aí o verso 21, 23. Mateus 6. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também está o teu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, o seu corpo será bom. Saiu aqui. Seus olhos serão bons. Todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas. O que Jesus está falando? De dinheiro, bens. Agora vai falar dos olhos. Está falando de desejo, daquilo que eu vejo e desejo. Aquilo que eu olho assim e falo, eu quero. Esses dias eu comprei um relógio, em conta. É interessante que é você pesquisar no celular. Aí o dia inteiro, o mês todo, o ano todo, aparecendo aquele negócio. É uma tentação esse negócio. Comprei um sapato na promoção, pela internet, foi a primeira compra de roupa que fiz. Agora é toda hora. Aí eu gosto de implicar com a Paula, vou e mostro para ela o que apareceu para mim. Porque os olhos. Você olha, você deseja. Aí pensa assim, dá para comprar. A continha baixa, aí você junta uma continha pequena aqui, uma continha pequena ali, quando vê está um contão. Porque os desejos estão errados. Olhamos e logo desejamos. O nosso tesouro arrasta o nosso coração. Os nossos desejos por esses tesouros vão arrastar o coração. Se o nosso tesouro é o céu, o nosso coração é arrastado para o céu. Se o nosso coração é o reino, o nosso coração é arrastado pelas coisas do reino. Mas se o nosso coração e o nosso tesouro está preso nessa terra, nós somos arrastados por aquilo que essa terra nos oferece. E vamos querendo viver aqui e esquecemos que há algo melhor para a gente. Esquecemos que tem algo melhor para as nossas vidas. Os nossos investimentos são só para essa terra. A gente não vai ter muita coisa. Agora, se os nossos investimentos é pensando naquilo que é do reino, Deus vai abençoando. Eu conheço uma igreja que eu acompanho nas redes sociais. Eu falei com a Paula, não sei como é que esse povo consegue. Fizeram uma campanha para ajudar uma congregação no litoral. Uma construção. R$500 mil o total da construção. E o pastor lançou desafio. Essa crise aí. 2 semanas depois eu assisti a live desse culto. 2 semanas, levantaram quase 300 mil. Falei, Senhor, vamos sentar aqui. Faz isso aqui também. Reconstruir também. Mas por quê? Não é a questão do dinheiro, é onde o meu coração. Não é a questão do muito. Lembra da viúva pobre? Fala sobre isso lá na frente. Jesus disse que o que ela deu foi mais do que todo mundo. Coração. Onde estiver o meu coração, o meu tesouro.
Provérbios 4, 23 diz que acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. O que está no teu coração? O que tem dirigido? Por fim, Jesus nos adverte. Quem você tem confiança? Aonde está a sua confiança? Verso 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Dedicará a um e prezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, amam como algumas traduções. A palavra servir aí é ser escravo. E a palavra Senhor é aquele que é Senhor absoluto da sua vida. E aí vem a pergunta para você pensar. Quem tem sido o Senhor absoluto da sua vida? Aí você vai pensar assim, pastor, não tem tanto dinheiro assim igual você está pensando. Não é questão de ter muito. Não precisa ter muito. Porque eu conheço pessoas, irmão, que tem muito. Generoso demais. Ah, por isso que é generoso. Não. E também tem outros que têm muitos. Vai dar tchau assim, atravessa só você já ouviu essa piada. Atravessa o rio com um sorrisão na mão e ele não estraga. Tem pessoas que têm pouco, mas o pouco que tem abençoa muito. Porque elas entenderam quem é o Senhor. O que Jesus está dizendo é que possuir riquezas não é pecado. Pecado é quando essas riquezas, os bens materiais, quando que as minhas posses, o meu carro me possui. Que eu não dou nem carona nele porque eu não quero sujá-lo, não quero forçar. O que eu vou falar não é correto, tá? Está gravando. Lembra do uninho preto? Tive? Botei 7 dentro. Chegou aqui algumas irmãs que não tinha carona. Falei, entra aí. E a vantagem é que ele era diferenciado, né? Ele tinha uma suspensão mais alta, não arrastava. A bola falava, quebrar. Falei, isso aqui é para servir a Deus. Deus não vai deixar quebrar, porque é dele. Se quebrar, é prejuízo para ele. Não quebrou. Às vezes a gente não recebe as pessoas por causa do sofá. Eu já ouvi isso. O sofá foi muito. E assim por diante. Não é só o ter uma conta bancária, é como que eu lido com aquilo que Deus me deu para administrar, porque é dele. Você chegou aqui com tudo que você tem quando você nasceu? Você vai levar isso aí quando você morrer? Você até pode pedir para colocar no túmulo com você. Você pode pedir. Mas você não leva. O que nós levamos para o céu, eu já falei isso, são as vidas que você vai apresentando Jesus aqui. E um dia vai chegar no céu e vai dizer, obrigado por você ter falado de Jesus para mim. Isso a gente leva. Por isso que Jesus diz, olha, acumule no céu as riquezas, porque aqui na terra nada disso presta. Tudo perde o valor. Há pessoas que vivem em torno do ter, do possuir, gastam a sua vida nisso, não aproveitam aquilo que Deus deu de bom para elas. Precisamos lembrar que aquilo que a gente possui, na verdade, é de Deus, a gente só administra. Queridos, que Deus seja o Senhor da sua vida. E aquilo que a gente tem é um teste que Ele tem nos dado. Vou falar sobre isso domingo que vem. Você tem, Deus falou assim, tá aí que eu quero testar você. Se o dinheiro for Senhor da sua vida, você vai ficar reprovado. Que a tua vida não gira em torno disso. Mas que você seja o Senhor daquilo que você tem, para abençoar a vida. É interessante que quando Deus é Senhor da nossa vida, os nossos bens, o dinheiro serve para abençoar o reino.
As pessoas ao nosso redor, elas têm valor. Porque Deus vai dizer, ame o teu próximo. Abençoe o teu próximo. É isso que ele vai ensinando. E aí você investe. Você doa. Dá carona, você faz isso, faz aquilo, porque você tem o coração no reino. Quando é o contrário, e a gente vive um sistema econômico onde as pessoas, elas não são aquelas em quem eu amo, mas as pessoas são aquelas que são coisas. A gente coisifica o ser humano. O ser humano é um meio para me chegar a algum lugar. Não muito diferente dos tempos de Jesus ou do apóstolo Paulo, onde um escravo não era uma pessoa. O escravo era um instrumento, uma ferramenta de trabalho. O escravo, se ele adoecesse, perdia o valor. O patrão, o dono do escravo, podia matá-lo e não seria preso por isso, não seria condenado, porque na visão daquele tempo era uma ferramenta de trabalho. Pensa numa ferramenta que você tem que quebra. Você joga fora. Quando olhamos para esse sistema que é o mundo, que é esse sistema econômico que corrompe, as pessoas deixam de ser pessoas, elas são aquilo que eu posso ter um meio de lucro. Só olharmos, por exemplo, como que anda a distribuição de renda no nosso mundo. Porque o Deus deste mundo não é o Deus que está na Bíblia. O Senhor deles não é o teu Senhor e o meu Senhor. Aonde 10% da população do mundo tem mais de 50% de toda a renda do mundo. Inclusive, alguns dizem que já está menos de 10%. E o restante está nos 90%. Aliás, esses 90% tem gente que não tem nada. Você sabia? É você que tem um carro, tem uma moto, tem uma casa equipada. Não precisa ser sua, mas tem uma casa equipada. Você é mais rico. Em torno de 3 bilhões de habitantes. Para você somar os países que são extremamente pobres. Vai lembrando de alguns lugares aí. Come terra. Eu quero chamar a sua atenção que às vezes a gente reclama daqui. E ganha pouco. E realmente, tem hora que a gente olha assim, não, a gente ganha pouco mesmo. Mas tem gente que não está ganhando. Atos 20, verso 35. Tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que é a maior felicidade em dar. E a sua prioridade, entre todas as prioridades que você coloque dentro dessa prioridade, a área financeira. Quero orar com você e orar por você. Eu não sei se esse é o teu problema. Se for, coloca isso na muito. Mas não é abençoar fazendo troca. Vamos entender a mensagem. Abençoar porque você é uma filha que pagou um preço muito alto. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque aquilo que eu tenho, o Senhor me emprestou para administrar. Eu te peço, para ser um bom mordomo, administrar bem aquilo que eu tenho me dado. Eu te agradeço, Senhor, porque todo esse tempo que eu te sigo, eu nunca deixou fazer falta em nada. Mesmo, Senhor, naqueles momentos terríveis, dispensa vazia, nós vimos a tua mão de poder agir. Nunca poderemos dizer, passei fome. Pelo contrário, a tua promessa do salmista se
cumpre a cada dia na nossa vida. Onde ele diz que ele já foi moço, boa velhice, e nunca viu um justo desamparado, muito menos a descendência desse justo a mendigar o pão. Que tu és um Deus que sustenta. O Senhor nos ensina a colocar a prioridade primeira no teu reino. E as demais prioridades vão se encaixando. Nos ensine, ó Deus, a administrar bem as nossas posses, para que o teu reino seja abençoado e para que o teu reino abençoe outras vidas. Ó Deus, o diabo tem nos enganado, principalmente na área financeira. E o Senhor me mostrou isso durante esse tempo de oração, tempo que o Senhor foi me mostrando o entendimento do porquê o Senhor queria que falasse sobre esse tema. Porque se tua igreja, não digo só a IBG, mas agora para a IBG, se a tua igreja entender a dinâmica da confiança no Senhor, principalmente na área financeira, a igreja vai abalar essa comunidade. Faremos maravilhas, não porque nós temos esse poder, mas porque o Senhor vai nos usar. Por isso, Pai, eu quero te pedir, abençoe o teu povo. Abençoe a área financeira dele. Aqueles que estão trabalhando, Deus, aumente os seus salários. Aumente suas rendas, ó Deus. Não para que dê para o Senhor, mas para que eles sejam prósperos e abençoe outras vidas. Aqueles, ó Deus, que estão desempregados, Pai, em nome de Jesus, abra uma porta de emprego. Para que, Senhor, possam trabalhar, possam ter o sustento. E que principalmente, ó Deus, possam ver a tua glória através do teu poder agindo nesse trabalho. Pai, aqueles que estão endividados, não peço ao Senhor que pague a sua dívida. Mas, Senhor, eu te peço que dê discernimento para que saibam usar aquilo que o Senhor lhes deu. Para que tenham, Deus, discernimento em usar as bênçãos que o Senhor tem dado e sejam prudentes. Eu creio, Deus, que o Senhor fará milagres nessa área, na vida da tua igreja. Pai, leve-nos em paz, guardados e amparados pelo teu Santo Espírito. E que possamos ter uma semana abençoada. Assim que oro e agradeço. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo